para engrandecer o nome do Senhor. O salmista nos diz assim lá no Salmo de número 61, no versículo 1: ouve, ó Senhor, a minha súplica e atende a minha oração. Vamos orar, vamos falar com Deus nesse instante, vamos nos apresentarmos a Ele. Pai amado, Pai bendito, Pai de misericórdia, entramos na Tua presença nesse instante para apresentar-te esse culto que somente a Ti é devido. Toma o primeiro lugar. Toma o primeiro lugar, Deus, invade os nossos corações e mente, opera de forma maravilhosa aqui nesse lugar. Deus, opera de forma maravilhosa também nos lares onde estão sintonizados através do culto online. Deus, que a Tua bênção possa alcançar, Deus querido, esses corações e mente. Agora, papai, queremos nos apresentar diante de Ti, confessar-te os nossos pecados. E queremos, ó Deus, te adorar. E para te adorar, a gente precisa se esvaziar do nosso eu. Quero pedir que eu perdoe todos os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, e de uma maneira muito especial, usa a vida do irmão Paulinho, que vai estar nos conduzindo nesse momento especial. Enche ele de unção, de graça. Deus, com os demais que vão estar aqui também, juntos te adorando, bendizendo o Teu santo nome, a ministração, Deus querido, da palavra, através desse estudo, que realmente, Deus querido, possa falar profundamente aos nossos corações. No nome poderoso de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. 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 Irmão Paulinho, por favor. Amém, pastor. Glória a Deus. Esse louvor, como vai ser quase em cima da pregação do pastor Egídio. Glórias a Ti, a Deus, aleluia, Senhor. Vai nos usando, glória a Deus. Conduz esse louvor, em nome de Jesus. Glórias a Ti, a Deus, aleluia, em nome de Jesus. Glórias a Ti, amém, Senhor. Que eu cresça, que Tu cresças e eu diminua cada vez mais a Tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Glórias a Ti, a Deus, aleluia. Nos conduza nesse louvor, nos conduza nesse culto, em nome de Jesus. Oh, glórias, glórias a Ti, Senhor. É com você mesmo que quero falar. Pare agora aí onde você está. Por favor, escute o que vou dizer. Ei, eu não te conheço, meu querido irmão, mas o Deus que sonda a mente, o coração, me mandou aqui para falar com você. Para começar, não diga mais que é apenas flor, que até de um grão de areia você é melhor. Você vale muito, vale mais que isso. O seu valor recebe toda a prata, ouro e diamante, e logo você esquece o quanto é importante. A sua vida vale o sangue de Cristo. Você é a semelhança pura do nosso Deus vivo. Eu olho no seu rosto, posso ver o brilho. Você foi escolhido para ser sal e luz. Você é o projeto santo de um Deus fiel, filho de Jeová, herdeiro do céu, irmão meu em Jesus. Meu irmão, você parece tanto com o homem da cruz. Meu irmão, na sua veia corre o sangue de Jesus. Meu irmão, você parece tanto com o homem da cruz. Meu irmão, na sua veia corre o sangue de Jesus.
sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Oh, Senhor Jesus, glória a Deus, vai nos usando. Usa, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quão formoso é o universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
do Senhor. Como é bom engrandecer o Cordeiro Santo de Deus. Como é bom prestar louvores, adoração ao Deus vivo. E agora nós temos o privilégio de adorar o Senhor através dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero convidar você para se preparar para esse momento. Ao som da música, o irmão Paulinho vai estar nos ajudando. Você vai trazer o seu dízimo, a sua oferta até o altar. Vou pedir para você cuidado aqui na nossa transmissão, senão você pode esbarrar e multiplicar no celular, tá bom? Então, vamos adorar o Senhor. Amém. Eu venho da glória do Senhor aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o valor deste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber o louvor do seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque podemos te louvar, podemos adorar o teu nome, podemos sentir a tua presença. Senhor, eu quero abençoar esses dízimos e ofertas que foram recolhidos nesse instante. Cada vida, cada mão que pode vir até o teu altar, consagrando seu dízimo, a sua oferta, nós queremos abençoar o nome de Jesus de uma maneira especial também sobre as vidas que vão estar administrando esses recursos. Que não falte da tua unção, não falte da tua graça. Senhor, agora que já estamos preparados para ouvir o que tu tens para falar conosco, tu usa, Deus, a vida do pastor Emílio, Deus querido, na continuidade dessa palavra, para que possamos, ó Deus querido, usufruir, aprendermos e nos sentirmos desafiados ao viver diário, Pai querido. Nós te pedimos, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, amados irmãos e irmãs. Amém. É muito bom estar novamente com vocês aqui. E como a gente tem feito, a nossa dinâmica tem sido nas quartas-feiras. Primeiro, quero convidar o Antônio aqui. Antônio, fala um pouquinho de como é que foi a sua experiência essa semana de estar entregando folhetos e qual foi a receptividade ou não das pessoas ao receberem o folheto. Você estava contando para mim aqui agora. Paz, irmãos, o detalhe é o seguinte, eu tive uma certa dificuldade na como dar a resposta, entendeu? Eu passei vários encartezinhos da gente e realmente algumas pessoas fizeram um questionamento, mas aí ficou um pouquinho ainda devido à minha não experiência com relação à Bíblia, né? Mas eu tive um colega, um amigo meu também que está com um problema de saúde muito grave e ele é espírita. Eu dei o papel para ele e a gente conversou muito e ele ficou de ler o folheto, né? E estou orando por ele e a gente fez até uma oração junto. Olha que coisa maravilhosa, foi realmente abençoado. E é por aí. Exatamente. Obrigado. O caminho é exatamente esse. O fato de você estar se colocando à disposição de Deus na hora de comunicar o Evangelho, isso é de extrema importância na nossa caminhada, nesse momento que a gente está vivendo. Então a dinâmica das quartas-feiras tem sido essa. Primeiro a gente vai escutar os testemunhos das pessoas que têm levado o folheto, têm compartilhado, têm distribuído o folheto. E como é que tem sido essa receptividade? Eu convido vocês a um dia entregar o folheto para umas pessoas dos testemunhos de Jeová.
Tem aquele padrão assim, bem característico. Contra eles, tem aquela tabuinha ali, aquele display com as revistinhas, sempre dupla. É aqui na Inglaterra. Na Inglaterra também está cheio. O Testemunho de Jeová está doidado. Aí, o que aconteceu hoje? Hoje de manhã recebemos uma carta lá em casa. E aí, prezado vizinho, estou escrevendo porque não pude falar pessoalmente devido à pandemia, mas gostaria de compartilhar algo interessante que li na Bíblia. Olha o discurso. Hoje em dia temos enfrentado muitos problemas que causam ansiedade, tais como insegurança, crises econômicas e doenças. Mas a Bíblia nos ensina a lidar com a ansiedade. Jesus aconselhou, nunca fiquem ansiosos por causa do amanhã, pois amanhã terá as suas próprias ansiedades. Mateus 6,25. Escuta o discurso. Mateus 6,25 ao 34. Para controlar a ansiedade, precisamos confiar em Deus, ter sabedoria e esperança. Orar também é muito importante, porque dá paz. Veja Filipenses 4, de 6 a 7. Estamos incentivando as pessoas a consultar o site www.jw.org. Lá poderemos ter mais informações sobre esse assunto e saber como é o curso bíblico online, como esse estudo poderá aumentar a sua fé e esperança em um futuro melhor. Cordialmente, Lia Mara foi a pessoa que escreveu essa carta. Você já teve a oportunidade de ver esse site? Site? Claro. Várias vezes. JW por quê? É a expressão em inglês Jehovah Witness. JW, Testemunha de Jeová. Então, lá também tem, como a Inglaterra tem gente de tudo que é lugar da Europa, então você vê gente parada ali com display, com revista em russo, em polonês, vi em brasileiro, olha, em tudo que é língua eu já vi diferente, os caras parados no meio da rua para distribuir essa revista. 6 horas da manhã, estava andando na rua, tinha gente já com a revistinha parando, as pessoas estão indo para o trabalho. Então a estratégia deles, estão mandando através disso. Então, é bem característico a literatura, as revistas, a ilustração é bem típica no trabalho do Testemunho de Jeová. Então você percebe como é que eles estão atuando. Então é importante nós estarmos atentos, e aí eu convido vocês, um dia vocês tiverem experiência, para na frente de um deles ali, entrega o folheto, só entregar o folheto. Inclusive mandaram pelo celular. Mandaram pelo celular. Fizeram esse assédio aí pelo celular. Pelo celular. É importante saber, e aí, por que eu estou falando sobre isso? Nós estamos fazendo esse curso. Eu entreguei aí uma apostila para o Bruno, vou entregar outra para o nosso irmão que não veio semana passada, está aqui embaixo. Essa daqui. Então, entrega para ele, por favor. Essa daqui. Dessa semana que a gente está estudando. Quem recebeu o material da semana passada é ainda esse mesmo material que a gente está trabalhando ainda. O que acontece? Eu trouxe aqui, de propósito hoje, essa Bíblia aqui, essa é uma Bíblia especial do Bíblia de Estudo, chamada Bíblia Apologética. A palavra apologética, eu tomei da semana passada, não tem? Isso, você tem, você que vai continuar. Bíblia Apologética. A palavra apologética significa defesa da fé. Então, o que nessa Bíblia tem de diferente das outras? A cada versículo em que eles usam, deturpando o seu sentido original, para justificar a sua tese, aqui tem como contra-argumentar, mostrando da própria palavra onde é que está o equívoco teológico. Então, essa é uma Bíblia específica que foi feita de propósito para ajudar-nos no nosso trabalho. Tem várias religiões aqui dentro. Então, tem Testemunho de Jeová, Rosa Cruz, Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo, os adventistas, os mormons, tem de tudo aqui dentro. Então, ajuda a gente a como conversar com as pessoas e mostrar aonde é que estão os equívocos teológicos que eles fazem, que eles cometem, para que a gente possa. Pegando essa Bíblia, eu tive um curso com um teólogo chamado Franklin Martins, ele é doutor em teologia da Presbiteriana. Ele me deu um material, eu vou tirar foto e vou colocar no grupo da igreja. São perguntas, são 10 cosmovisões básicas, 3 paradigmas fundamentais do pensamento humano. Então mostra o ateísmo, pessoa que não aceita Deus, ou seja, não acredita em Deus. O oposto disso, que é o panteísmo, que mostra Deus em todos os lugares, porém esse Deus impessoal. E o teísmo, que é o nosso caso, que é o Deus, ele é infinito, porém ele é pessoal. Ele tem um relacionamento conosco.
E aí ele pergunta, 10 perguntas são: por que algo existe em vez do nada? Por que o homem existe? Qual é a base da dignidade humana? Qual é a base da personalidade, do fato de que o homem pensa? E aqui ele vai mostrando cada uma delas como você vai conversar com a pessoa. Uma pergunta que tem aqui: por que existe o mal no universo? Essa pergunta várias vezes já me perguntaram sobre isso. Então, a gente precisa ter argumentos, saber estudar bem a palavra, para poder trazer uma palavra, uma resposta a essas pessoas, porque isso é um anseio que é geral em nossa sociedade, e isso é de extrema importância nós termos esse cuidado com isso. Procura aquela página que está escrita aqui no alto: onde devemos evangelizar? Onde devemos evangelizar? Está bem no alto escrito, bem grande. Lá, a gente vai começar vendo aqui. Aqui está dizendo alguns lugares. Nem todos os lugares podemos fazer culto, pregação, mas ganhar almas individualmente, sim. Vejamos alguns lugares que podemos ganhar almas individualmente. Nos cultos, claro. Os crentes ganhadores de almas devem ficar alerta nos cultos de pregação, especialmente quando chega ao término. Há pecadores que, mesmo depois de convencidos pelo Espírito Santo, precisam de ajuda para fazer sua decisão. Muitos têm dúvidas, temores, dificuldades internas. Nessa hora, uma palavra de encorajamento da parte de Deus é decisiva. Há pessoas que nunca entraram no templo, acham tudo estranho. Uma voz amiga vence tais barreiras. Quando milhares de pecadores fizeram sua decisão, porque alguém os conduziu à frente, não convém insistir demais, nem também forçar. Deixe o Espírito Santo dirigir as coisas. Muitas almas se extraviaram por falta de uma palavra amiga, portanto, dê atenção. Nos cultos, ao ar livre, no trabalho pessoal, nas circunstâncias, com os circunstantes, é valioso. Muito fruto tem sido colhido. Exemplo, tem culto aqui, chega um visitante, você está ligado, está percebendo que aquela pessoa está a primeira vez pisando na igreja. O pastor faz o apelo aqui no púlpito, no final do culto. Qual é a abordagem? Eu vi meu pai fazer isso o tempo todo na igreja, e várias pessoas fazem. Chega perto dele: você quer ir lá na frente? Você quer que eu vá com você lá na frente? Essa abordagem encoraja a pessoa. Muitas vezes ela está naquele momento sozinha, veio sozinha à igreja, e precisa de uma companhia para a igreja, para não se vir até o altar sozinho. Essa é a oportunidade que você tem de chegar, abordar, conversar. Você quer que eu vá com você lá na frente? Eu posso orar com você? Então, essa é uma maneira que nós temos uma participação importantíssima na condução do culto. Então, quando você ouvir, viu, percebeu, tem alguém chegando novo na igreja, opa, fica ligado. Não se perde conversando com um amigo, não, você fica ligado no nosso culto. O pastor fez o apelo lá na frente, opa, é agora, é a minha deixa. Vai lá, posso com você lá na frente? Você quer que eu ore com você? Vamos lá. Então, isso é importante, isso estimula, isso incentiva. É de extrema importância isso. Outro lugar, nos lares. O lar pode ser o nosso. Muitas vezes o campo de trabalho não é o interior do país, do exterior, mas a própria casa. Isto é, os pais, irmãos, filhos e parentes. Jesus disse: o campo é o mundo. Ora, o mundo começa à nossa porta. Crentes primitivos evangelizavam de casa em casa. Muitas grandes igrejas de hoje começaram em casas particulares. O lar foi a primeira instituição divina e Deus tem em mira a salvação de todos do lar. Então, o lar é básico. Então, o exemplo, então, é de extrema importância. Em público, o apóstolo Paulo fez assim. Na parábola das bodas, Jesus fez a menção de como alcançar esse objetivo. As pessoas de tal temperamento, formação, superstição, preconceito, jamais entrarão no templo evangélico. Nunca. Muitas pessoas há também proibições. Tais pessoas só poderão ser atingidas pelo evangelismo pessoal em público. Evangelizar é o ir ao encontro do povo. Jesus não disse: vinde a mim todos, não vinde a mim todo o povo ouvir a pregação do evangelho, mas ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aconteceu uma experiência comigo muito interessante. Eu fui fazer cópia. Eu estava dando um estudo sobre Nova Era, isso era década de 90, e eu precisava fazer cópia da apostila. Eu fazia essa cópia lá na Universidade Federal, aqui na Praia Vermelha. Eu estava lendo um livrinho pequenininho, que na capa era um livro que falava sobre os equívocos da Nova Era, né, falando dos problemas, e mostrando como é que a Bíblia ela rebate esse assunto, mostrando quais são os problemas da Nova Era, os resultados daquele movimento que estava muito forte naquela época, hoje está mais ainda,
Mas o que acontece? Aí eu peguei e deixei o livro em cima da mesa, enquanto estava separando os papéis, que eu ia tirar xerox. Aí chegou uma estudante, bem hippie mesmo, chegou, parou, olhou o livro, Nova Era, eu gosto, você gosta desse assunto, eu gosto. Eu falei, pô, está gostando do livro todo? Aí eu falei, pô, que legal, ela começou a folhear o livro, eu falei, não quer ler para você? Eu dei o livro para ela. Nem li, estava lendo, estava na metade do livro ainda. Eu falei, pode, não, mas você pegar para mim? Eu falei, vou dar, claro que eu vou dar. Toma, fica para você. Ou seja, a maneira que eu te dizer, na mesma hora ali, quando eu vi o interesse dela pelo livro sobre a Nova Era, ela quando ler, ela vai saber da realidade do que significa a Nova Era. Ou seja, o que aconteceu depois, eu não sei. Deus vai fazer a obra. Mas é importante nós termos atentos, afiados, quando aparecer a oportunidade, não perdê-la. Chegar, na hora, entregar. Eu tinha na mão aquele material, o livro, foi a hora que eu pude dar. No trabalho, indústria e profissões. Jesus chamou discípulos quando ocupados nos seus trabalhos habituais. Haja visto Pedro e outros mais, aqui os versículos falam. O grande evangelista Moody, o evangelista americano, ele do século XIX, foi salvo quando trabalhava no interior de uma sapataria. Há coisas que é melhor, de menor maneira de falar de Jesus em tais lugares é através da própria vida, vivendo diante dos patrões, empregados, colegas, como o verdadeiro filho de Deus, deixando a luz brilhar nas trevas. Eu canso de falar isso aqui na igreja. Uma vida assim atrai os outros para Cristo. A única Bíblia que muitas pessoas leem é a vida de um crente. Quem falou isso foi Urs. É preciso prudência para falar nos locais acima mencionados, de modo que não haja violação de rotinas, quebra de instruções, etc. A hora de almoço e tempos de descanso podem ser ocasiões apropriadas. Não é preciso um sermão, muita gente pode ser alcançada em público, barbeiros, assessoristas, engraxados, comerciantes, comerciais, empregados em geral, balconistas. O irmão Torrey, ele é um americano que escreve vários livros, dava 5 características de boa oportunidade em público. Quando a pessoa está só, desocupada, de bom humor, comunicativa, em atitudes sérias. Gente, isso aqui é uma marca que o cristão deve carregar na sua vida. Aonde ele estiver trabalhando, ele deve dar o exemplo. Ele deve ser um instrumento pelo qual as pessoas possam ver dele o diferencial em relação aos outros, através da postura, através da maneira como ele fala, da maneira como ele responde, a maneira como ele trabalha, não chega atrasado nem sai cedo, ou seja, respeita o horário, ou seja, são formas pela qual o cristão pode dar testemunho através das suas atitudes. O próprio Moody, ele fala, em vários exemplos que a gente tem em literatura, que fala da biografia de Moody, ele fala o seguinte: nós devemos evangelizar, inclusive falando, esse cara aqui, D.L. Moody, Dwight L. Moody. Ele é importante nós termos esse cuidado para o qual nós venhamos a alcançar as pessoas através das nossas atitudes. No transporte em geral, trens, navios, aviões, ônibus, bondes, etc. Em viagem, normalmente, as pessoas estão dispostas, desocupadas, gostam de conversar, de ler. Outras ficam apreensivas. O transporte em que viajamos diariamente pode ser um meio de ganharmos muitas almas para o reino de Deus. Peça ardentemente ao Senhor que te dirija para falar aos pecadores. Às vezes, quando não é possível falar, podemos entregar um folheto apropriado. Quando isso, estudaremos mais tarde sobre isso. Eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai, quando entrava no táxi, ele falava, bom dia, o senhor conhece Jesus Cristo? Não conhece? E ele começava, pá, evangelizando a viagem inteira. Ele não perdia tempo. Quem ligasse lá para casa, meu pai atendia o telefone assim, alô, Jesus te ama? E emendava. Vocês já estudaram isso. Então, essas são formas pelas quais as pessoas podem falar. Tem um evangelista, ele é missionário, para ser mais exato. O nome dele é Samuel Doctorian. Ele é do Egito. Samuel Doctorian, ele é um missionário, ele anda de preto sempre, como se fosse um padre. Ele está sempre andando de preto. Ele veio ao Brasil. Quem fez a tradução dele foi o Paulo Brito, na época, e ele contou uma história muito interessante, foi ali na Tijuca. Ele, quando estava viajando do Cairo para, agora não vou lembrar o nome da cidade, aí estava do lado de um padre, e aí, durante a viagem, e ele falando do trabalho dele como missionário, pregando o evangelho, ele prega muito entre os muçulmanos, porque a origem dele é essa. E aí ele, durante a pregação,
ele foi falando para o judeu, para o padre oferecendo para ele cigarro, o padre oferecendo para ele bebida, ele falou, não, obrigado. Ou seja, ele tem uma disponibilidade, apesar da posição dele, ele tinha passaporte diplomático, por causa da posição dele, ou do irmão dele, alguma coisa do gênero. Eu sei que ele estava viajando toda a parte da África, a parte norte da África, viajando e evangelizando. Ou seja, uma pessoa que tinha a oportunidade de pregar, ele pregava sempre no transporte público, onde ele estava, ele tinha a oportunidade de estar falando do amor de Deus. Nas instituições públicas, hospitais, prisões, abrigos penitenciários, institutos, etc. Deixa eu dar uma paradinha rapidinho aqui. Hoje existe uma pastoral carcerária, tem um curso específico de capelania. Então, muitas vezes, até nós pastores, eu não sei se já aconteceu com o reverendo Elias, mas comigo já aconteceu o fato de eu ter ido a um hospital para poder orar por um colega pastor, inclusive foi o Marcão que estava no capete, estava internado perto de casa. Cheguei lá, não pude entrar. Não pude entrar em função da questão do fato de eu não ter tido curso de capelania. Não, você não pode ser um capelão. Eu falei, mas eu sou pastor. Eu tenho direito, o artigo 5º da Constituição me dá o direito de visitar pessoas idosas, pessoas doentes nos hospitais, para orar por elas. Nessa hora, eles não permitiram que eu pudesse estar entrando. Quando eu cheguei, depois do dia seguinte, falei com o chefe da capelania, que é um pastor da igreja presbiteriana, eu falei, olha, não me deixaram entrar no hospital. Eu falei, como pode? Eu falei, preciso ter que me ligar na hora e me avisar que eu dava um jeito de abrir aquilo aí, para você ter que entrar, você não pode ficar sem impedido de levar. Então, em alguns lugares, eles estão exigindo essa questão. O que acontece? Em algumas instituições exigem essa questão da. Obrigado. Exige a questão do curso de capelania, mas a gente faz a habilitação, o Hospital do Lagoa está habilitando as pessoas para poderem faz um curso específico para poder conseguir entrar e orar pelas pessoas. Aqui a primeira providência é obter a devida permissão para o serviço que se pretende fazer. É um ato nobre cristão, levar alegria e prazer aos internos de tais instituições. Muitos deles, dali, não voltarão mais para o convívio dos seus. A única oportunidade que terão de ouvir a ironia será pelo testemunho pessoal, pelo rádio, pelas páginas impressas. Estando enfermo ou na prisão e não me visitaste. Mateus 25:43. Paulo ganhou o carcereiro dentro da prisão. Há pessoas que em são estado de saúde, em plena liberdade, jamais ouviriam o Evangelho, mas nas instituições de internamento podem ouvir de boa mente. Obrigado. De boa mente. O campo é vasto, nas organizações desse tipo. Milhares têm aceito a Cristo nas prisões, sanatórios, abrigos. Outros estão à espera que alguém leve a mensagem de salvação. Então é muito providencial, é pertinente o desejo de ir até o hospital. O Hospital da Lagoa, a gente contava com o Jardim Botânico, a gente ia muito lá para fazer. Muita gente estava abandonado pela família. Então uma visita de alguém ali no domingo para poder estar orando por ela, conversando com ela, às vezes as outras enfermarias recebiam visita e a pessoa que foi abandonada pela família estava sozinha lá. Já não recebia visita há muito tempo. Isso acontece, gente. Acontece muito. Como devemos evangelizar? Essa é a grande pergunta, e isso que a gente tem que tomar um cuidado muito grande na maneira como vamos levar o evangelho dessas pessoas. Primeiro delas, para começar, o ganhador de almas tem que ter experiência da própria salvação. É um paradoxo alguém conduzir o pecador a Cristo sem ele próprio conhecê-lo. Isto é, aponta o caminho sem conhecê-lo. Quem fala de Jesus deve ter experiência de salvação própria. Em primeiro lugar, o uso da palavra de Deus e seu estudo constante, que a gente está fazendo aqui agora. É extremamente necessário, e essa passagem, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, é uma base da nossa caminhada cristã. Este é um dos fatores de crescimento espiritual e da prática de ganhar almas. Estando o nosso coração cheio da palavra de Deus, nossa boca falará dela. Você quer ver um exemplo disso? Preste atenção para o jovem quando ele começa os primeiros meses
numa faculdade de Direito ou numa faculdade de Medicina, você pode prestar atenção no repertório de palavras. O vocabulário muda daquele estudante. Ele entra para a faculdade, aquilo que ele começa a estudar, aquilo que ele começa a ler, os assuntos que ele tem estudado ao longo do dia, começa a mudar o referencial dele, o seu discurso, o seu vocabulário, as suas palavras estão em linha com aquilo que ele tem dito. Da mesma forma, quando a gente começa a se debruçar em cima da palavra de Deus, nós passamos a ter em nossa boca exatamente assuntos a respeito da salvação, porque esse é o preparo que a palavra de Deus nos dá. É evidente que o ganhador de almas precisa de um conhecimento prático de Bíblia. Conhecimento esse não só quanto à mensagem do livro, mas também ao volume, ou seja, as divisões da estrutura de Bíblia. Aqui, a eloquência, o argumento, a persuasão humana não pode fazer. A palavra de Deus faz quando apresentada sob a unção do Espírito Santo. Ela é qual espelho. Quando você fala, está pondo um espelho diante do homem, desde o pecador mirar-se desse maravilhoso espelho. Assim fazendo, ele aborrecer-se a si mesmo e verá a situação deplorável que ele se encontra. Não tente fazer com que uma pessoa que não é cristã seja convencida a se tornar cristã. É a mesma história, eu já falei aqui, de tentar convencer um flamenguista a se tornar vascaíno, da briga. O nosso papel é papel de papagaio. Na Bolsa de Valores é um termo muito comum. O cara que fica lá embaixo berrando, falando, gesticulando, aquele cara é o papagaio. Quem manda é o cara que está na corretora, ligando para ele por telefone. Então, o que a gente tem que fazer? Papel de papagaio. Meu papel aqui é te falar. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Mas nós precisamos estar dispostos e disponíveis para fazer esse trabalho. De falar de como Deus tem agido na minha vida e como Ele tem trabalhado na minha vida. No estudo da obra de ganhar almas, há muito proveito no manuseio de livros bons, inspirados sobre a referida obra. Há livros desse tipo que focalizam métodos de ganhar alma e outros focalizam experiências adquiridas. O desafio, o apelo, a paixão que deve haver no ministério em apreço. Billy Graham, William Franklin Graham Jr., é o grande evangelista de todos os tempos. Billy Graham faleceu ano passado, 2 anos atrás. Ele pregou aqui no Brasil, em 75, o Maracanã estava lotado, estava lá, pregou em vários lugares do mundo, o maior pregador de todos os tempos, ou seja, tempo moderno, né? Pregando em tudo que é lugar, pregou na Rússia, pregou em vários países comunistas, ou seja, ele tinha uma mensagem. Pode pegar todas as pregações dele no YouTube. O teor é: aceita Cristo, Jesus voltará. A mensagem dele era única. Não mudava o teor da mensagem dele, ele sempre pregava a mesma coisa. É só você prestar atenção. Você pega a mensagem dele e você vai observar em todos os tempos que ele tinha uma pregação, porque ele era um evangelista. Então ele sabia o que ele tinha propósito de fazer. O meu papel é falar do amor de Cristo. Aceita Cristo. Jesus voltará, ele vai buscar a sua igreja. Você está preparado? Esse é o papel. Segundo, uma vida correta. Como devemos evangelizar? Primeiro, usando a palavra de Deus. Segundo, uma vida correta. Isso aqui é de extrema importância. Paulo, evangelizando pessoalmente a Félix, governador da Judéia, diz: procuro sempre ter uma consciência sem ofensas, tanto para com Deus, para com os homens. A consciência nos seus dois lados, para com Deus e para com os homens, deve estar limpa. Muitos crentes têm sido desaprovados por Deus por falharem nessa parte. Trabalham a toda força e frutos não há. Perguntam: por que não há frutos no meu trabalho? A Escritura responde, Isaías 52, 11. Davi compreendia que o pecado é um impedimento à conversão dos pecadores. Considere aqui os seguintes textos. Em 1 Pedro, aqui a santidade é referida em todas as maneiras de viver. Em Filipenses, a nossa conduta deve ser conforme o Evangelho. Em Romanos, o ensino aqui é que não devemos ter uma vida conformada com o mundo. O mundo não pode moldar a nossa vida. Infelizmente, a gente tem visto muitas igrejas, ao invés de influenciar o mundo tem entrado porta dentro das igrejas e tem mudado o modus operandi da igreja. Infelizmente, a igreja precisa ter consciência de que o papel dela no local é de extrema importância. Uma pergunta que eu me faço e que eu quero transmiti-la para vocês: se nós arrancássemos a igreja de Copacabana daqui, o vizinho daqui iria sentir falta da gente?
Essa é uma pergunta que a gente deve fazer sempre. O local que a gente está indo para cultuar a Deus, qual é a relevância da igreja de Copacabana para os seus moradores? Eu vou contar para vocês uma experiência que aconteceu em Jardim Botânico, eu já contei aqui, o fato da tesoureira abrir a conta em frente à igreja, no banco da Caixa Econômica, em frente à igreja, e a gerente da igreja não saber que a igreja metodista do Jardim Botânico estava ali, há 135 anos. Ou seja, o fato da igreja não ser reconhecida pelas pessoas que trabalham exatamente à frente, do outro lado da rua Jardim Botânico ali, é um absurdo isso. A própria tesoureira virou para mim e falou: Digo, se eu tivesse um buraco ali, eu me jogava. A pergunta foi tanto. A gente tem que se fazer essa pergunta. O quanto relevante a igreja de Copacabana é para os seus moradores aqui. Então, nós precisamos repensar sobre a nossa existência, e por isso que a gente está fazendo um mapeamento, trabalhando na questão do planejamento missionário da igreja, para que a gente possa ter essa característica, essa relevância na vida dos moradores de Copacabana. Algumas coisas já começaram a ser feitas, outras ainda vão começar a ser feitas, mas sempre é necessário estar atento com essa pergunta na cabeça. Não consigo dormir com essa pergunta na cabeça, querendo saber qual é a relevância. Se essa igreja aqui não existisse, será que as pessoas sentiriam falta? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre. Certo patrão estava examinando um grupo de motoristas, olha essa história, interessante, a fim de selecionar um desses para ficar com o emprego de sua firma. A certa altura do teste, surgiu a seguinte pergunta dele: se vocês fossem por uma estrada beirando um precipício, qual seria a melhor distância a que chegariam da beira do abismo, respeitando os limites de segurança? Os motoristas, querendo demonstrar habilidade e experiência, foram dizendo 1 metro, menos de 1 metro, meio metro. Nenhuma das respostas agradava ao patrão, até que um deles disse: eu caminharia tão longe quanto possível do precipício. Esse candidato foi aceito para o emprego. Assim também deve ser a vida espiritual de qualquer cristão, viver o mais longe do pecado que possa comprometer o ministério que Deus tem colocado sobre as nossas mãos. Aqui, nessa página agora, a gente vai trabalhar sobre o livro de João, capítulo 4. Capítulo 4 é o capítulo em que Jesus faz o evangelismo, e ali tem todas as etapas do evangelismo pessoal de uma mulher samaritana junto à fonte de Jacó. Você vai perceber todas as etapas que Jesus percorre até alcançar essa mulher. Ali ele demonstra como nós devemos fazer para alcançar os perdidos. E nesse caso daqui, a gente vai encontrar nesse capítulo, a gente consegue ver como Jesus ele age em relação a essa mulher. Mateus 4, 19, vamos para João 4. Vamos ver ali o texto. Em sacrifício e amor, serviço e método na obra de ganhar almas. Jesus é o nosso perfeito exemplo. Entre diversos casos de evangelização pessoal do Senhor, Jesus abordaremos da mulher samaritana, de João 4. Se seguirmos os passos de Jesus ao ganhar a samaritana, muito aprenderemos quanto à evangelização pessoal. Em seu ministério, inúmeras vezes Jesus pregou a milhares de ouvintes. Entretanto, um dos mais belos sermões, o de João 4, foi proferido perante uma só alma. Isso revela também a importância do testemunho pessoal. Sigamos os passos de Jesus ao ganhar a samaritana. Isso. Primeira passagem tem, João 4, dos versículos, não vai nem tempo para ler. João 4. Vou fazer o seguinte: segura João 4, leiam João 4 para semana que vem e nós vamos voltar aqui. Está faltando 10 minutos para as 9 horas e agora chega o momento da prática, o momento das questões que eu trago sempre aqui, numa tentativa da gente conseguir vivenciar o dia a dia de uma evangelização. Eu estou com uma questão aqui, é o seguinte: nosso irmão Antônio tinha conversado comigo no início. Você vai conversar com uma pessoa e ela vira para você
e fala o seguinte: você está me convidando para ir na tua igreja, mas toda religião é boa, eu sendo sincero, é o que importa. Como você vai rebater, vai contrapor, vai questionar? Zé Carlos, como é que você falaria para alguma pessoa que chegasse para você e falasse: não, toda religião é boa, eu sendo sincero, é o que importa? Como é que você falaria para essa pessoa? Só sinceridade no coração não importa, porque Deus quer que se relacione com Ele. Posso dizer? Porque, na verdade, ela acha que na verdade a sinceridade dela é suficiente, mas na verdade ela não conhece Deus o suficiente para dizer que só aquilo basta, ela tem que ir além daquilo. Então acho que quando ela conhecer a Deus, ela vai realmente descobrir mais sobre si mesmo, reino e próprio Deus. Vamos aprofundar um pouquinho mais aí. Antônio, como é que você falaria para uma pessoa que chega para você e fala: não, mas sendo sincero é o que importa, não importa qual é a religião, toda religião é boa? Eu acho que ela tinha que conhecer a palavra, né, mais a fundo, para poder. A sinceridade não levaria ela não levaria só sendo sincera para a igreja. Só sendo sincero. Beleza. O caminho é mais ou menos esse. Vamos aprofundar e vamos mais além um pouquinho. A sinceridade é um dever do homem para com Deus e seus semelhantes. Isso não é requisito primordial para a salvação. Sinceridade não. Isso é uma obrigação que todos nós devemos ter e ser sincero para com todas as pessoas, para com o próximo, para consigo mesmo. De nada adianta o pecador ser sincero se está fora do caminho da salvação traçado por Deus. Não adianta nada. Então vamos precisar de 3 passagens bíblicas. Antônio, lê para mim João 14,6. Zé Carlos, está com a Bíblia aí? Lucas 13,3, por favor. Jesus está com a Bíblia aí? Não. Bruno está com a Bíblia aí? Bruno não tem. E 1 João 5,12, por favor, Bruno. Então 1 João 14,6, depois Lucas 13,3, depois 1 João 5,12. Vamos primeiro para João 14,6. Lê para a gente aí, por favor. João, lá no Novo Testamento. Isso. Pode ler. João 14,6. Né? Isso. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho para o céu é Jesus Cristo e nenhum outro. Religião é coisa externa. São as práticas e condutas religiosas. A prática da vida cristã não é meramente uma religião, mas uma relação bendita, uma vida posicionalmente em Cristo. A religião é o homem tentando achar a Deus. Jesus não veio fundar uma religião, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o caminho é esse. O cara fala: não tem conversa. A sinceridade, as boas ações, as caridades não vão levar a pessoa a lugar algum. O que é necessário é que Jesus é o caminho. Artigo definido, não foi artigo indefinido. Artigo definido. Ele fechou o assunto nele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ou seja, ponto final. Não tem nenhum caminho, não tem outra verdade. Lucas 13,3. Lê para mim aí. Não vos digo antes, senão vos arrependereis, todos de igual modo perecereis. Igual modo perecereis. As condições para a salvação são fé e arrependimento. Não é ter religião. A religião, quando muito, pode reformar socialmente uma pessoa, e isso por algum tempo, ao passo que o Evangelho, como o poder de Deus, pode transformar radicalmente o pecador. Então, a religião, ela vem no contexto de que as pessoas que estão buscando a Deus, elas conseguem ali se reunir para poder alcançar esse Deus. O objetivo ali é buscar Deus, a igreja em si. O grande problema que a gente vê hoje
A Igreja Católica, ela colocou, ela traz consigo, isso faz parte da teologia dela. Eu esqueci de trazer, eu vou trazer o livro semana que vem, da Paul Tillich, História do Pensamento Cristão. Ele é luterano e ele traz exatamente a declaração que a Igreja Católica faz sobre a salvação, que a salvação está na Igreja. Então ela traz a responsabilidade para ela, torna as pessoas cativas a ela, enquanto a Igreja não é o local. Isso que é importante a gente ter noção bem clara. O que a gente tem na Rua 10, Cidade 36? O templo ou a Igreja? A gente tem aqui o templo. A Igreja só está reunida aqui quando nós estamos aqui. Quando a gente vai embora, o que fica aqui é o templo. Então, quando a gente tem essa consciência, a Igreja Católica faz o oposto. Ele declara que na igreja, ou seja, no templo, ali está, a pessoa precisa estar lá, ir lá, criando uma rotina, um ritual, estar na igreja para poder, segundo eles, garantir a salvação no final da vida. Errado. A igreja sinaliza, aponta. O caminho é Cristo. Então nós estamos aqui, nós temos que falar e deixar bem claro, o caminho é Ele, Cristo, só. Por último, 1 João 5,12, Bruno. 1 João 5,12, lá no finalzinho da Bíblia. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Para ter a vida eterna não se trata de ter uma religião e nela ser sincero, não, mas ter consigo o Filho de Deus. Vim para os seus, mas os seus não receberam, e aqueles que receberam têm o poder de serem feitos filhos de Deus. 1 João 1,12. É importante a gente ter esse cuidado de que Cristo é o caminho. Então nós temos que ter esse cuidado porque hoje está acontecendo. O movimento de perseguição da igreja vem desde a época de Roma. E hoje tem se intensificado cada dia mais e mais. Nós precisamos estar atentos a esses sinais que têm surgido dia após dia. Amém, amados? No final, estamos chegando ao final do nosso culto. Semana que vem, vamos cair dentro de João 4. Leiam João 4, que é importante para a gente poder destrinchar do João 4, porque ele vai dar etapas, vai dar detalhes. Quem está com a apostila já lê logo ela toda, porque isso vai facilitar bastante para a gente na nossa caminhada na semana que vem. Amém? Lembrando que dia 13, sexta-feira, às 19h30, nós vamos ter o segundo encontro dos casais. Aqueles que perderam o primeiro, porque estava chovendo muito. Então, dia 13, sexta-feira, daqui a 2 sexta-feiras, os casais, nós vamos estar aqui, vamos estar trabalhando no outro texto, deixei o texto com o pastor Elis, ele vai Isabela. O texto que a gente vai trabalhando, então, vou começar a preparar a partir de segunda-feira esse novo texto, para que a gente possa estar aqui juntos e poder estar trabalhando. Casais, vem com o seu marido, com a sua esposa, para que a gente possa ter um momento. Foi muito bom o encontro que nós tivemos, o primeiro encontro que nós tivemos aqui na igreja. Amém? Vamos ficar de pé e encerrar esse momento. Pai querido, obrigado por termos nesta noite a oportunidade de aprender sobre a Tua Palavra, Senhor. Ó Deus amado, dá-nos a cada dia, a cada momento, a oportunidade de sermos instrumentos Teus, de falar, ó Pai querido, a respeito da Tua graça, do Teu amor, daquilo que tem feito em nossas vidas, ó Pai. Coloca uma pessoa sedenta de Ti, uma pessoa que precisa ouvir do Teu Evangelho e usa-nos como canal, ó Pai, para trazer a Tua Palavra a essas pessoas. Leva-nos em paz para as nossas casas, dá-nos uma semana abençoada, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que no próximo domingo estejamos aqui reunidos para a glória do Teu santo nome. Amém. E que a graça do Deus Trino, o amor do Deus Filho e a doce, maravilhosa consolação do Espírito Santo esteja sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família representada aqui hoje e eternamente. Amém. Eu esqueci de falar a vocês essa camisa.